noite! Sexta-feira maravilhosa. Maravilhosa por quê? Porque hoje temos uma edição especial com o Dr. Jonas Dalla Corte. Peço a gentileza para vocês mandarem perguntas, aproveitar, porque a experiência dele é muito vasta. Não é, Dr. Jonas? Boa noite. Boa noite, Josi. Prazer em estar no seu programa. Muito É uma obrigada. honra receber o seu convite e estar aqui compartilhando algumas atualizações que temos dentro da nossa área. Imagina, nós que agradecemos, é uma honra, né? E o pessoal, principalmente as mulheres, né? Passou dos 40 anos, dificuldades para as questões de emagrecimento, para as questões de ansiedade, que hoje nós estamos aí com muitos problemas sobre isso, né? A ansiedade comanda alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, meninas, vamos participar e fazer as suas perguntas, né? E vamos começar a ouvir também um pouco da história do Dr. Jonas. Como é que começou, Dr. Jonas? Bacana. Na verdade, eu decidi ser médico muito cedo. Eu morava no interior do estado, de Santa Catarina, e com 10 anos eu já tinha definido que eu gostaria de ser médico. E então logo fui para Curitiba estudar, segundo grau, e fiz minha faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina. Me formei em 1983, então vamos fazer esse ano em dezembro, dia 19 de dezembro, 40 anos que estamos na área da medicina. Que maravilhoso, pessoal. E durante esse processo foi muito bacana, porque a gente convive com vários colegas, várias especialidades, e a gente cicla durante esse ciclo da faculdade, né, em muitas tendências. Tanto é que no início eu queria fazer psiquiatria, depois de um curso que eu fui fazer em São Paulo, lá no último ano, com o falecido Dr. Zerbini, do Instituto Dante Pazanese, eu vim emocionado e empolgado para fazer cardiologia, mas no que retornei, entrei dentro do hospital infantil, fiquei acompanhando uma criança com seus problemas que tinha, e ali eu fui totalmente tomado por aquela paixão de cuidar de crianças, Josi. Então, assim começou a minha história indo para a pediatria e cirurgia pediátrica, da qual eu fiz a residência médica no Hospital Infantil Joana de Guzmão até 1986. Então, essa foi a minha prática dentro da faculdade, da graduação e também da pós-graduação. Não, pessoal, olha o carinho, é realmente um dom maravilhoso. Cirurgião, né, pediátrico, pensa, Isso. né? Josi, Um realmente ato divino, né? Uma profissão foi. divina. Foram momentos assim maravilhosos, alguns muito difíceis, né? Imagino. Algumas situações traumáticas, mas a grande parte sempre com grande sucesso. Eu tenho mais de 25 mil crianças operadas 25 mil? no estado. Gente, que loucura! Durante esses 30 anos, durante alguns anos de Joinville, eu que realmente mais operei como cirurgião pediatra, mas em 2013, eu praticamente com a minha decisão em cima do que eu tinha escolhido durante o curso de medicina já, Sim. eu fui para a nutrologia e acabei, então, praticamente deixando de operar. Então, em 2013, foi praticamente a minha última cirurgia aqui em Joinville. Um pouquinho ainda da história dentro das especialidades médicas. Eu fui trabalhar em 1986 em Chapecó, por conta de que não tínhamos cirurgião pediatra desde Dionísio Cerqueira até Joaçaba. Olha. E então um público de 2 milhões de pessoas. E nós, no Hospital Infantil Joana de Guzmão, na oportunidade, recebíamos muitas crianças mal formadas que precisavam de intervenções cirúrgicas. Então a minha escolha, também com a inauguração do Hospital Regional de Chapecó, um belíssimo hospital,
realmente eu achei interessante iniciar meu trabalho lá. E assim começamos e conseguimos, na oportunidade, instalar a UTI pediátrica, que não tínhamos, né? E você sabe da importância nessas cirurgias complexas, né? A gente operava crianças de 1 quilo, 800 gramas, 1,5 quilo, né? Então, desafios muito grandes. E também não tínhamos um aporte necessário com a nutrição parenteral, porque você sabe que uma cirurgia pediátrica, onde você tem uma possibilidade de ter uma grande ressecção intestinal, há necessidade de um suporte nutricional, porque você não tem a via oral, a via intestinal para fazer a suplementação. E essas crianças acabavam morrendo de caquexia. E na época eu era responsável no hospital infantil pela nutrição parenteral. E isso foi me absorvendo cada vez mais, a nutrição parenteral, os tratamentos infusionais, a gente fazia as fórmulas para os tratamentos prolongados de nutrição parenteral total. E quando eu fui para Chapecó, com a instalação da nutrição parenteral, eu, na oportunidade, isso é bem interessante também, Josi, a gente não tinha na década de 80 tantas coisas para fazer, assim, no ponto de vista vamos comentar assim, tecnologia. Sim. Não tínhamos celular, nós tínhamos apenas aquela fita VHS, então nossas opções eram você praticar algum esporte nas horas de lazer ou leitura, né? E eu lembro que eu passei numa banca de revistas e comprei um livro, Como Viver Mais e Melhor, do Dr. Linus Pauling. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer o Dr. Linus Pauling, né? Porque ele tem todas algumas teorias da antioxidação na química. E aquele livro realmente me colocou assim um carinho maior ainda para fazer alguma coisa a mais dentro das ciências nutricionais. O Dr. Linus Pauling ganhou 2 prêmios Nobel, um de Química e outro da Paz, né? Um cientista brilhante dentro dessa área da antioxidação. E depois desse livro eu acabei, em 1989, recebendo um convite de colegas médicos aqui de Joinville para vir trabalhar em Joinville. E realmente pela proximidade com meus pais, estar mais perto aqui do litoral. Chapecó é uma cidade maravilhosa, mas realmente um pouco distante, e já estava vindo um outro cirurgião pediatra para lá também, então isso não houve uma lacuna que eu tenha deixado, isso foi bem bacana, né? E um excelente profissional que está lá hoje, o Dr. Alberto Stolt. Então, eu acabei vindo para Joinville, e comecei em Joinville como pediatra e cirurgião pediatra. Isso há quanto tempo, doutor? Isso foi em 1989. 89. 3 anos depois que eu estava em Chapecó, eu recebi o convite e vim. E em 1995, lendo alguns cursos que estavam acontecendo em São Paulo, eu soube de um curso de teoria e prática ortomolecular que estava sendo organizado por Dr. Efraim. Sim. Dr. Efraim é uma referência hoje na terapia ortomolecular e na nutrologia do país, né? Um grande médico. E durante 2 anos, então, eu fiz terapia ortomolecular em São Paulo. E logo em seguida, a especialização de nutrologia, que hoje, digamos assim, grande parte do meu tempo é dedicado à área da nutrologia. E hoje é o que há, né? As mulheres, os homens, a questão da longevidade. Isso, né? Uma vida mais saudável, uma alimentação mais regrada. São tantas perguntas. Alguém no chat com alguma pergunta? Pergunta ainda não. A menina ainda que comentou, não sei se é da área do doutor, eu não entendi a fala dela, mas ela colocou aqui, olha lá, ó, Maria Soares com vices linfos, eu não sei o que é isso. O doutor deve saber. É Arlete Buzzi Silva. Arlete é muito amiga da Maria. Inclusive, ela está de aniversário. Ô, Maria. Meus parabéns, isso. Hoje. Hoje. Oh, querida Maria. Meus parabéns. A Maria está com ela? Parabéns, querida. Nossa, queria te dar um abraço. Está longe, né? Sinta-se abraçada, então, nesse momento. Vou colocar a pergunta de novo, Maria, porque a Arlete, porque a gente não conseguiu entender. Eu também não entendi. É. Mas quem ela faz de novo e a gente... Sim, ela talvez faz. Algum... Fiquem à vontade. Na hora o corretor faz alguma
né? Alguma correção e fica, novamente. né? Deve ter sido isso. Isso é bem comum. Mas a gente está aqui para... A gente aguarda a pergunta. E essa questão alimentar, doutor? Essa questão da tua profissão tão, né, estimada e mais focada, acredito, né? Sim. Vamos aqui focar em algo cérebro e intestino. O que você tem a nos falar sobre isso? Tem alguma coisa a ver? Realmente, os estudos hoje, né, Josi, estão muito focados nessa interação entre o cérebro e o intestino. Então, se você realmente tiver o intestino, que é um intestino que a gente chama de inteligente, que é um intestino que tem uma flora intestinal, que ela é competente, que ela é capaz de fazer uma boa digestão, que ela você tem um ritmo intestinal adequado, sem sombra de dúvidas, esses minerais, essas vitaminas, esses macronutrientes que você está ingerindo, seguramente vão ser absorvidos. Mas por conta, muitas vezes, de alimentos extremamente inflamatórios, por conta da industrialização dos alimentos, né, com adoçantes, fortificantes, corantes, né, realçadores de sabor, isso traz uma alteração nessa permeabilidade intestinal muito grande e o intestino, infelizmente, acaba tendo uma barreira e com isso não absorve adequadamente e o cérebro, como consequência, ele tem uma conexão muito grande com o intestino e ele depende praticamente dessa informação, porque o nosso cérebro, Josi, ele é composto praticamente por água e gordura. Sim. Né? Água e gordura. Então, nós temos que ter uma alimentação de qualidade, quanto menos inflamatória, né? O anti-aging, né? O que a gente chama de inflammaging, né? A inflamação e a idade e o envelhecimento. Então, a gente vê que acontece muito com o passar do tempo, porque com a idade também nós vamos perdendo um pouco das nossas capacidades de metabolismo, de produção de enzimas, né? O que em criança a gente não vê isso, porque uma criança às vezes come uma caixa de bis e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? A gente às vezes passa a comer 2, 3 e você já nota que meu intestino já não está legal, a minha digestão não está boa, estou com dor de cabeça. Então, muitos problemas de distúrbios do sono, alterações de bipolaridade, transtornos de déficit de atenção, eventualmente sonos de má qualidade, tem muito a ver com essa alteração da permeabilidade intestinal. Por quê? Dentro do intestino, 80% da nossa serotonina, que é responsável pela produção da dopamina, que é a sensação de bem-estar, do prazer, está nas células do intestino. Olha, que loucura. Então você veja como é importante. E o cérebro, ele é modulado quimicamente pela quantidade de dopamina e serotonina principalmente. Então vocês vejam a importância de, muitas vezes, terem, vamos assim dizer, na maior parte do seu tempo, uma alimentação de qualidade, sabendo fazer escolhas, procurando sair da mesa. Até eu sempre digo para os meus pacientes, tem a sensação de que vai sair da mesa com um pouco de fome, porque quando você comeu em excesso, já vai haver a necessidade do teu pâncreas trabalhar mais, do teu fígado ter que secretar mais sais biliares, e com tudo isso, é que nem um carro, né, Josi? Isso. Né? Você pisa fundo no acelerador durante muito tempo, com certeza vamos ter problema com esse motor. Exatamente. Né? E o inverso também acontece. Se você deixar o carro parado na garagem, com aquela gasolina ali, ele vai oxidar, ele vai enferrujar, ele não vai ligar, a bateria vai arriar, como se diz aí no termo comum, né? Então é muito interessante isso, né? A comparação do nosso corpo com o motor de um carro. Exatamente. Nós muitas vezes não entramos em sintonia com o nosso corpo.
E o nosso intestino, ele produz fezes. Não só isso, né? É considerado o segundo cérebro, é isso? Ele é considerado o segundo cérebro. Inclusive, algumas doenças estão relacionadas com o metabolismo de algumas substâncias. Por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que tem uma doença neurodegenerativa. De todas as doenças do envelhecimento é a mais comum, mais predominante em mulheres, cerca de 2:1. E ela está hoje sendo analisada e estudada principalmente com a qualidade da alimentação e o estilo de vida que você tem. E na alimentação, por exemplo, o cérebro é muito interessante. O cérebro é ávido por açúcar. Ele adora o açúcar. Só que o açúcar é extremamente inflamatório para o cérebro. Claro que precisamos de um pouco de açúcar para energia, para pensar, para poder desenvolver nossa cognição. Mas a transgressão, ele vai levar a um processo de inflamações dos seus neurônios. E hoje, o Alzheimer, alguns autores consideram como diabetes tipo 3. Sério? Isso. Exatamente. Gente, olha como interessante. A Arlete voltou a fazer pergunta, doutor. Como fazer provavelmente o correto na alimentação? Olha, que legal. Uma pergunta bem bacana, Arlete. Eu te diria assim, até um trabalho recente que saiu do Hospital de Carmel de Nova York, em que vamos colocar as principais refeições, então, Arlete, tá? Porque eu acho que de manhã sempre um copo d'água é fundamental. Tem um estudo falando que você não deve tomar um café em jejum, porque você aumenta muito o pico de insulina. É de uma paulista, é um estudo de 2, 3 meses atrás. Então, muitas vezes você, eventualmente, tomar um copinho d'água, comer um mamão, uma frutinha de baixo índice glicêmico, para depois tomar o seu café, seguramente você vai exigir menos insulina do seu corpo. E você sabe que a resistência insulínica é um passo para o desenvolvimento da diabetes tipo 2, né? Então, voltando à pergunta da Arlete, é bem interessante, Arlete, porque fizeram esse estudo no Hospital de Nova York que pacientes diabéticos, por exemplo, eles fizeram uma rotina na alimentação. Primeiro, come-se somente as saladas e os legumes. O primeiro piatto, como o italiano faz praticamente. O italiano não tem o primo piatto, o secondo piatto e o terceiro prato, que é o carboidrato. Sim. Eles fazem isso de rotina. Você vê que a gente praticamente, quando vai na Itália, a gente não vê pessoas gordas. É raro ver gordo na Itália. Olha. E é um dos países, tem alguns lugares que são mais longevos do mundo. Depois nós podemos falar um pouco a respeito disso. Sim. Então, Arlete, continuando. Então, teu primeiro prato, sugestão, coma somente essa salada. Aquela dieta mediterrânea vai muito bem. Aí você pode colocar ali uma sugestão, se você gosta, vinagrezinho de maçã, porque tem ácido málico, tem ácido tricloroacético, que vai ajudar muito na evitar a formação de placas de colesterol. Isso já está provado também, que o vinagre de maçã tem essa propriedade. Mas se não gosta, também pode usar limão ou não usar nada. Sempre um azeite de oliva de boa qualidade. E eu, no meu prato, eu costumo colocar muitas sementes. E, às vezes, nozes ou castanhas. Então, faço uma salada multicolorida e costumo colocar semente de abóbora. Muito boa, né? Muito boa, porque ela realmente tem um poder anti-inflamatório. E vem uma fibra também, né? Um pré-biótico, né? Também rica em muitas vitaminas. Você pode colocar chia, você pode colocar gergelim, que é riquíssimo em cálcio. Então vamos lá, vamos para o segundo prato agora, Arlete. Segundo piatto? O segundo piatto é mais difícil, tá? Na verdade, assim, seria comer somente a proteína. Então, o teu estômago, ele já recebeu todo esse preparo com os prebióticos e você vai ingerir só proteína. Algumas vezes eu até consigo, principalmente quando eu como peixe, fica mais fácil. Sim. Mas como eu estou comendo eventualmente uma carne, parece que comer só a carne, parece que às vezes falta uma colher de arroz e feijão junto,
Parece que falta enrolar uma massa para complementar a deglutição, né? Mas é bem interessante isso porque eles colocam a proteína, então, como segundo prato. As proteínas, você sabe, né? Vamos lá. Frango, carne, peixe, feijão, grão de bico. Né? Basicamente isso na nossa dieta. E por último, daí sim você faria a escolha dos carboidratos. E eu também creio o seguinte, porque se você comer dessa forma, seguramente, provavelmente, no último prato, você não vai transgredir. Você já vai estar com um nível de satisfação maior. Saciado, né? Saciado. Então, qual é a conclusão que se chegou desse estudo? Que o grande marcador inflamatório é a hemoglobina glicada, que é os níveis de glicemia se mantendo altos constantemente. Então, você tem um marcador, que é a hemoglobina glicada, que se mantém acima de 5,9, 6, você já está pré-diabético. Então, notou-se nesse estudo que houve uma redução considerável da hemoglobina glicada desses pacientes que fizeram esse estudo. E o mais interessante, Josi, corroborou com um estudo japonês que já tinha anteriormente, em que eles fizeram o mesmo tipo de sequência alimentar para pacientes que não eram diabéticos. E esses pacientes que não eram diabéticos também diminuiu os índices de glicemia de jejum. Olha. E a hemoglobina glicada também. Outra sugestão que eu dou, procure evitar de tomar líquidos durante as refeições. Eu sei que às vezes a gente pode se engasgar e tal, esteja com o seu copo d'água, com o seu suquinho ali, mas eu normalmente o ácido clorídrico não gosta de misturas para poder fazer uma boa digestão dessa sequência alimentar. E uma outra sugestão que eu dou, mastigar. A gente entra na hora do almoço com a cabeça preocupada no que tem para fazer na hora seguinte, com o celular do lado, na mão, na hora da né? alimentação. Então, eu procuro em alguns locais que eu vou, por exemplo, quando eu vou fazer minhas atividades aeróbicas, ou na academia, ou almoçar, ou passear com a minha cadela, não. Sinceramente, eu não levo o meu celular, porque eu me conecto com... Estou conectado. Estou conectado. Estudos dizem que todo alimento deve ficar na boca como se ele ficasse uma pastinha. Um quimo. Então você vai ver que na salada, você vai mastigar 10, 12 vezes, está pronto para ser deglutido. O carboidrato, ou a proteína jamais, Josi. Depende da proteína, ou a peixe menos, mas a carne você vai ver que para ela ficar aquele quiminho, aquela pastinha, 20 a 25 vezes de mastigação. Então porque o que acontece? Dentro da nossa boca, nós temos uma enzima maravilhosa chamada petialina. Sim. E ela faz parte do processo da digestão. Então você imagina, você senta na mesa, você tem um compromisso já daqui 10 minutos e você começa a comer compulsivamente, você não mastiga, você não faz a produção necessária do ácido clorídrico e é claro que você vai ter uma alteração na sua digestão. Vai se sentir com sensação de que comeu demais. Sim. Então é interessante fazer essa sequência, é uma dica que eu dou. A sobremesa também pode de vez em quando, tá? A sobremesa. Pode. Uma fruta flambada, pode flambar? Fruta? Muito interessante. É interessante? Muito interessante. Eu tenho essa dúvida sobre aquela... Sim. Eu adoro banana flambada, então... Não, porque a banana é uma fruta maravilhosa, Maravilhosa, né? A banana, por exemplo, ela tem um aminoácido que é responsável por retirar a ansiedade, que é o triptofano. Sério? Sim, a banana e o chocolate, ambos. E a banana flambada, com certeza, você vai diminuir o índice glicêmico. Olha lá. Assim como, já vai mais uma dica, para quem está querendo melhorar a sua alimentação. Existem alguns alimentos que nós chamamos de amido-resistentes. Então, se você cozinhar, por exemplo, vou citar um arroz, por exemplo. Se você cozinhar um arroz e comê-lo logo em seguida, ele vai ter um índice glicêmico alto e uma carga glicêmica também alta. Agora, se você cozinhá-lo e colocar na geladeira, comer à noite, ou eventualmente no dia seguinte, porque à noite você tem outro tipo de alimentação, o que os estudos mostram é que 40
a 50% dessa carga glicêmica, ela diminui. Eu já li a respeito, achei a muito batata interessante. também. Achei muito interessante. A batata pergunta também. de São Paulo. Vamos lá, mais uma pergunta. A Maria Irani sempre participando, né? Eu gostaria de saber porque quando almoço, o meu estômago dói muito. Oi, Maria. Olha, Maria, teriam tantas coisas para a gente pensar, né? Mas, em primeiro lugar, nós teríamos que ver que tipo de alimento que você está comendo. Também seria interessante ver como é que está essa parede do seu estômago, né? Porque eventualmente ela pode estar com uma irritação, ela pode estar com uma alteração na produção do ácido clorídrico, você pode ter uma gastrite subclínica, você pode estar com uma disbiose, ou seja, uma alteração da permeabilidade intestinal. O que é isso? Dentro do nosso intestino, na verdade nós temos 10 vezes mais bactérias dentro do intestino do que células no corpo. Olha. Então, dentro do intestino, nós temos que saber que tem que ter uma população de bactérias boas muito maior do que as ruins. Então, o que acontece? Muitas vezes existe um desequilíbrio por transgressões na dieta, por produtos inflamatórios, e isso vai fazer com que a sua digestão eventualmente possa realmente estar sendo prejudicada. Então, eu sugeria que você procurasse algum gastroenterologista, um médico funcional integrativo, que pudesse ver você como um todo e que cuidasse com as alimentações prescritas por pessoas que não têm expertise na área. Porque, infelizmente, Maria, nós vemos as pessoas tomando omeprazol com farinha. Exatamente. E isso é uma preocupação muito grande. Exatamente. Porque o omeprazol é um bloqueador de bomba, então ele inibe a produção do ácido clorídrico. E em pessoas acima de 40, 50 anos, a gente pensa que é um problema de hiperacidez. E, na verdade, é exatamente o contrário, Maria. Nós temos um quadro de hipocloridria. Sim. Hipocloridria. Então, muitas vezes, você não pode tomar o antiácido, os prazóis da vida, e sim regular a sua flora e, por último, lembrar que você pode também estar com algum problema, algum distúrbio enzimático. Pode ser que alguma enzima sua, por algum alimento, por exemplo, alguma gordura, em que a sua amilase, a sua lipase, a produção de enzimas do seu pâncreas, do seu fígado, pode não estar tão competente assim, e aí com isso a digestão fica realmente prejudicada. Várias questões aí, Várias né, questões. Doutor? Importantíssimo. Sim. Mais uma pergunta da Socorro. Boa noite, Socorro. Socorro Tudo do bem? Acre. Do Acre. Viva o Acre. Sempre aqui, né, Lennon, com a gente, né? Bacana. Doutor, sempre sinto queima no estômago. O que será? Socorro, olha só. Queimação é uma forma de que o estômago não está de uma forma adequada na sua capacidade de produção do ácido clorídrico. Então, a gente vê que existe um processo inflamatório no seu estômago. Normalmente, quando você come e dói, ele pode estar falando a favor de um processo inflamatório, talvez até de uma úlcera. E sempre seria interessante, Socorro, quando a gente tem esses sintomas de estômago, de má digestão, procurar um profissional e não ficar postergando, tomando muitas vezes um Sonrisal, um Estomazil, um Epocler, porque momentaneamente vai haver uma melhora, Sim, né, sim, Josi? sim. Mas essas lesões, infelizmente, a gente tem visto, não para te preocupar, Socorro, mas para te orientar. Sim. Situações em que, quando vai se investigar, você já tem alguma doença além de inflamatória, alguma doença consumptiva. Então, acho de suma importância haver uma investigação, tá? Pode ser simplesmente uma coisa simples, algum alimento, alguma sensibilidade que você tem a algum alimento, alguma rotina que não está de acordo, às vezes até uma situação de estresse, né, Socorro? Porque você sabe, nós estávamos falando, a Josi e eu, há pouco tempo agora, da conexão do cérebro e do intestino. Então, eventualmente, pode ter alguma coisa relacionada ao seu sono, ao seu estado emocional, à sua psique. Então, teria que ser bem avaliada para a gente chegar a uma conclusão. Mas,
é fácil para resolver. Procura um bom especialista aí no Acre, com certeza. No Acre, né? Acre. No Acre, que com certeza tem. Eu também sou fumante e tomo muito café. É continuidade Dela, do mesmo assunto da Maria. Maria. A fumante também toma um cafezinho. Uma coisa leva a outra, geralmente, doutor, né? Elas estão correlacionadas, é verdade, Maria. Você sabe que eu tenho muitos pacientes que estão assim parecidos como você, sabe, Maria? Mas eu nunca, como eu sei que ambos, eles funcionam como ansiolíticos, né? O cigarro, eu sei que você gostaria de muito tempo estar abdicada do cigarro, mas eu sei que ele funciona como um ansiolítico para você, né? Então a gente não costuma chegar na consulta e dizer o seguinte, ó, você tem que parar de fumar, porque senão tua vida tá com os dias contados. Não é bem assim. A gente procura abordar a pessoa de uma forma que vai dar alguns neurotransmissores, ou seja, substâncias naturais que o organismo produz naturalmente e que vão trazer essa sensação de bem-estar, ou melhor, dizer, de tirar a tua ansiedade, porque seguramente a tua ansiedade o cigarro é que tira, mas daqui a pouco começa a ficar contumaz, você começa a fumar 1, 2 carteiras por dia, e você sabe que isso cronicamente, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas é a segunda causa de morte no país, né? Então isso é uma coisa que tem que ser aos pouquinhos trabalhado, e o café, com relação ao café, Maria, os estudos são todos benéficos. Claro que tem um detalhe, hoje sabe-se que o café, ele para algumas pessoas você pode tomar 8 cafezinhos por dia. Olha, tá? Porque o que acontece? Geneticamente, Josi, essas pessoas têm um metabolismo da cafeína acelerado. Acelerado, verdade, cafeína. Isso. Né? Esse é um teste genético que pode ser feito. Eu fiz o meu e eu já sabia por conta do meu metabolismo que eu não posso tomar mais do que 2 cafezinhos expressos por dia. Olha. Sim, eu fico taquipsíquico e tenho dificuldades com o meu sono. Principalmente depois das 16 horas, eu evito de tomar um expresso. Raramente, né? No jantar, na casa de alguém e tal, você vai dormir muito tarde, então isso... E tem os que têm geneticamente metabolismo moderado com o café. Então vai do teu feeling corporal. Geneticamente dá para fazer esse exame, já foi muito caro, hoje em dia já não é tão caro, mas o feeling da pessoa dá para saber se ela pode ou não tomar café. O cafeína hoje, ela é extremamente benéfico para o cérebro, tá, Maria? Lennon. Ô, Josi, eu só queria perguntar para o doutor, referente ainda à alimentação, questão da carne. A gente tem muito medo do frango, porque a gente vê o frango, parece que ele está cada vez mais químico e menos natural. O que o senhor tem a dizer para a gente de quem compra o frango? O caipira seria melhor? Como funciona isso? Orgânico, no caso, né? Sabem que a demanda alimentar no mundo, nós chegamos em novembro a 9 bilhões de pessoas no mundo. E nós, brasileiros, somos os maiores exportadores de grãos para o mundo todo, né? E também de carnes, né? Tanto a carne de porco quanto a carne de frango. Isso mesmo. A nossa região do oeste aqui, ela exporta para o mundo inteiro o frango. O que acontece? Na verdade, a gente nota que com a própria alimentação do frango, que houve uma mudança muito grande. Antigamente o frango ficava ciscando no quintal. Isso. Né? Hoje ele é criado num ambiente de com luz, frangos, muita luz. Em 28 dias, comendo uma ração, recebe também medicações, recebe medicações injetáveis de antibiótico, de hormônios, e a gente nota, eu particularmente sinto muito o gosto no céu da boca, fica como se tivesse uma película rançosa, interessante quando o frango não é. Verdade, tem fica uma película de sabe, daquele ranço? Sim. Fica na boca. O frango caipira é um pouco mais difícil de preparar, porque ele é mais rígido, as pessoas não estão mais nem acostumadas com isso, acabam não fazendo, porque também não se encontra com tanta facilidade, é mais caro, as pessoas querem praticidade na vida, mas muitas vezes isso tem um preço, né? Agora eu tenho uma sugestão, existem alguns filezinhos de frango, peito de frango orgânicos, que estão nos supermercados, embalados, em pacotes de meio quilo, tá? Então pode ser utilizados, grelhados. E uma dica que eu dou, se você quer preparar um frango, para ele ficar com uma textura agradável, não ficar aquela coisa meio dura, deixa ele marinando.
faça um tempero, coloca lá seu sal, sua pimenta, sua cúrcuma, seu orégano, cebolinha, os temperos que você quiser, azeite de oliva, um pouco d'água, deixa ele mergulhando ali umas 2, 3 horas e pode fritar ele com um pouquinho, só unta a panela com óleo de coco, uma manteiga, você vai ver a diferença que fica. Ele fica macio e uma delícia. E de preferência, então, use, já que o frango caipira, claro que seria muito melhor, é mais difícil, mas ele fica com uma textura agradabilíssima e a gente acaba comendo com maior sabor, com maior prazer. Chegou da água na boca aqui, viu, pessoal? Viu? Ele passou até uma receita, olha que maravilhoso. Mais uma perguntinha, doutor, da Gisele Cristine Tozeto. Boa noite, Gisele. E quais os sintomas da diverticulite, doutor? Oi, minha querida Gisele, minha amiga de adolescência, de infância, colega da Maria também. Ai, maravilhosa. Que honra você estar aqui conosco. Gisele, a diverticulite é uma doença do nosso intestino grosso, né? Ela se manifesta, é como se fosse um apêndice, né? Muitas vezes ela é assintomática. A pessoa passa a vida inteira com o divertículo e não tem sintomas nenhum, assim como passa com um pólipo. Mas o divertículo, ele pode, com restos alimentares, ele sofrer processos de inflamação. Então, os principais sintomas são dor, principalmente tipo cólica, alterações no ritmo intestinal, náuseas, distensão, gases e, eventualmente, sangramento, tá? Então, o divertículo, e muitas vezes, o tratamento normalmente é clínico, mas quando começa a haver recidivas constantes, 3, 4, 5 vezes por ano, é melhor investigar, porque numa dessas situações pode haver uma grande complicação, Josi, da diverticulite, que é a perfuração. Olha, e aí fica um quadro extremamente grave, porque é um quadro de peritonite. E isso cai cocô dentro da barriga, e uma cirurgia que vamos dizer assim, é relativamente simples, ela passa a ser uma cirurgia com muitas complicações, porque você acaba numa colonoscopia? Não, desculpa, numa colostomia. Você coloca uma bolsa de colostomia aqui, porque é uma cirurgia de emergência, né, Josi? Sim. Não dá para contemporizar. Perfurou, tem que operar. Tem que operar. Às vezes, existem alguns protocolos de tratamento em que internam o paciente, fazem um esquema tríplice de antibiótico e tentam bloquear essa perfuração. Porque o nosso organismo é tão sábio, Josi, que existem algumas partes do intestino, principalmente o epíplon, que é tipo um avental que recobre o intestino, que ele vai ali e bloqueia. Um véu, assim. Um véu. Olha que ele bloqueia. interessante. Então, com o antibiótico, muitas vezes a gente consegue, tivemos situações assim, Sim. em que conseguimos contemporizar com o tratamento, mas é sempre intra-hospitalar, tá? O diverticulite, o tratamento é intra-hospitalar. E conseguimos tratar durante 30 dias, e daí, num segundo tempo, é que é feita a cirurgia daí mais tranquila, porque daí você já tem o intestino limpo, você faz a lavagem intestinal e consegue, num tempo só, fazer a ressecção do divertículo e fazer a anastomose, ou seja, grudar o intestino grosso. Grudar o intestino grosso. Isso. Gente, ser médico é um dom, né? Olha lá. Mais uma pergunta da Lídia Mara. Boa noite, Lídia. Tudo bem? Meu filho tem dores de estômago e náuseas constantemente. O que pode ser? Detalhe, ele não quer ir ao médico. Ai, 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 Lídia, pega na orelhinha e leva. Pois então, Lídia, importante seria saber a idade dele, mas depende dos locais onde as crianças moram, ou os contatos que elas têm com áreas, digamos, areia, animais, etc. e tal. Uma coisa que antigamente a gente usava de rotina e hoje a gente esqueceu-se um pouco, vermes, né? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. E a giardia é um protozoário que é muito comum ainda em nosso meio. Exatamente. É impressionante. Então, quando muitas vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico, vê que a criança já está há 1, 2 anos sem tomar remédio de vermes, a gente opta por fazer um tratamento. Claro que muitas vezes a gente pede o exame de fezes, Sim. mas infelizmente, Josi... Não é todos, né, que saem, né?
Depende muito. Né? Muitos casos tem e dá negativo. E dá negativo. Algumas mães observam, às vezes, as fezes alteradas, nota aqueles vermezinhos que parecem um fiozinho de linha, que não é a giardia, daí porque a giardia é microscópica. Sim. Aí é o enteróbitos vermiculares ou chamado oxiurus também. Esse dá muita coceira no bumbum. Esse já é mais fácil de fazer o diagnóstico. Então, a primeira coisa a pensar, Lídia, seria isso. Mas, sugestão, para a gente não estar de longe tentando fazer um diagnóstico e te orientando a fazer apenas isso, dar o remédio de vermes não tem problema nenhum, tá? Sim. Mas eu procuraria um médico porque dose de estômago com náuseas, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não né? está certa. Então tem que ser vista, tá, querida? Muitas questões é referente a vermes, né? Hoje as pessoas, isso não existe mais, porque o saneamento, porque eu falei, gente, isso é importantíssimo. Eu, a cada 6 meses, eu sou meio neurótica. Amor, bora, todo mundo vai tomar aqui. Mas, gente, vamos nos cuidar. Mal não vai fazer. Mas eu vejo uma importância, tudo muda, o paladar muda, a ansiedade muda, a irritabilidade muda, aquela dor que tu tem de dor de cabeça muda, tudo muda. Né? Pode ser psicológico, mas eu vejo, assim, uma diferença, né? E isso é tão importante porque muitas vezes, doutor, eles falam que isso é coisa de vó. Não, isso é coisa da vó. Isso não existe mais. E olha que lindo você falar sobre isso. Né? Porque, infelizmente, tem médicos que não aprovam aí. Não existe, porque existe saneamento, porque hoje é outra cultura, é outro cuidado. Mas existe sim, né? Sim, tem exames que a gente consegue fazer, inclusive no sangue, o pH testing, que a gente muitas vezes consegue notar a presença do vermes, as larvas no sangue. Olha. Então, a gente tem condições, muitas vezes, no consultório mesmo, já de suspeitar disso. Mas sempre, 60% a 70%, Josi e telespectadores, dos diagnósticos, eles são clínicos. Como diz, os exames são complementares. Então, a importância de você procurar um médico capacitado, que tenha um pouco de conhecimento, um pouco de vivência, é muito importante. Porque esse problema dos vermes está, infelizmente, sendo muito, digamos assim, deixado esquecido. Exatamente. Porque quando eu terminei minha residência, em 1986, era uma coisa tão comum operar crianças com obstrução intestinal por ascaris, e que era um trauma tão grande, porque nós tirávamos numa cuba aproximadamente 500, 600, 800 mil lombrigas dessas crianças. E eram quadros dramáticos, em que tinha que fazer ressecção intestinal, fazer colostomia, e lá depois de 2, 3 meses poder refazer outras, sem contar que algumas crianças, na época, foram a óbito também. Claro que o saneamento durante esse período todo melhorou muito, mas os vermes continuam aí, levado por animais, por esgotos a céu aberto, por falta de higiene, por mãozinha na boca o tempo todo. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, tá? Que importante, pessoal. Olha, estou aqui tão apaixonada quanto pelo assunto, viu? Incrível. A questão desses 6 meses para tomar essa medicação é correta? O que você fala? Do omeprazol? Não, da questão dos vermes ali, para a gente finalizar. Depende da área que a pessoa vive, né? E depende da sintomatologia. Eu, normalmente, aqui, eu tenho orientado a média de 1 ano, a cada 1 ano em crianças, porque criança, você sabe, né, criança, ela está aqui brincando ali, pé no chão, na areia, mão na boca. Então, eventualmente, cada ano, porque a gente usa um antiparasitário desses de multiplação, praticamente sem efeito colateral nenhum, como você falou. Bem tranquilo. E a gente fica mais tranquilo em saber que não há nenhum agente agressor no intestino, que também causa alterações de permeabilidade intestinal. Tem crianças desnutridas por conta de vermes em excesso. Olha, gente. É só você ir para a periferia, para locais onde o céu está aberto, você vai ver aquela famosa barriga d'água, crianças com distensão. Normalmente isso é vermes mesmo. Que coisa. A Socorro novamente. Meu esposo vive tomando omeprazol, porque é o que há, né? As pessoas realmente, só a maioria tomam os ols da vida, né? Já virou rotina. Isso é muito prejudicial? Pois é, Socorro. Esse é um grande problema, né? A indústria farmacêutica, ela realmente entrou muito forte com esses bloqueadores do ácido clorídrico.
o que acontece? Dependendo muito da idade, da patologia, ele pode ser muito prejudicial, sim. Porque como é que funciona esses bloqueadores, esses antiácidos? Eles, na verdade, eles bloqueiam a produção do ácido clorídrico. E, na verdade, o ácido clorídrico é fundamental para o nosso corpo para poder fazer a digestão, gente. Então, o omeprazol, ele bloqueia, ele torna o teu estômago de uma forma mais alcalina, e o estômago tem que ser ácido. O pH do estômago é 2,5. Então, você vai alterar esse pH, que justamente precisa ter, e além disso, leva a outras complicações, né? Eu lembro que o meu pai, na oportunidade, teve um diagnóstico de gastrite, e há 40 anos atrás não era o omeprazol, era outro bloqueador que se usava, era o cimetidine, que inclusive foi descontinuado pelas complicações que ele acabou causando. Então, vocês vejam só, mudou apenas um radical dessa molécula, mas a molécula é a mesma. Ele acabou tendo hipertrofia mamária. Gente. Então, só para vocês terem uma ideia das complicações que existiam. Além do que, sabe-se que há uma alteração da permeabilidade intestinal e vários micronutrientes, várias vitaminas, vários minerais, o teu corpo não vai absorver. Ele parece que é uma coisa que você tem uma dependência até psicológica. É impressionante. Eu sei que o desmame muitas vezes é difícil, mas com uma boa orientação, a gente vai reduzindo a quantidade, isso semanalmente, vai substituindo por algumas coisas que vão fazendo com que teu estômago volte a entender, volte a produzir ácido clorídrico de uma forma bem bacana, bem natural, e você acaba deixando o omeprazol. As meninas agradecendo, Obrigado. Parabenizando pelo programa, Socorro, parabéns pelo Obrigado. programa, está maravilhoso. Olha que legal, elas estão gostando. Bacana. Obrigada, pessoal. Josi, eu vou aproveitar, Vamos lá, você, Lennon. convidar o pessoal que está assistindo hoje, né, pela primeira vez aqui a Mundo Mulher TV, e toda segunda-feira nós temos Mulheres de Sucesso com a Bruna Baloni. Terça-feira nós temos aqui o Café com Podcast, né? Lembrando que hoje é uma edição especialíssima. Especialíssima, né? Dr. Jonas. Legal. Toda quarta-feira nós temos Caminhando com Jesus com a pastora Elenir Kozak. E quinta-feira nós temos Programix com a nossa apresentadora e diretora Márcia Freitas. Isso aí. Então, a questão da longevidade ainda, que eu acho que é o ápice do momento, né? As pessoas estão aderindo para vários veganos, eu não sei como que fala propriamente, porque um quer ser vegano, o outro quer ser só quer comer carne, o outro só quer comer fruta, o outro só quer comer verdura, tá uma loucura. Olha que importante, acabou de falecer uma famosa vegana. Vegana, ela era uma youtuber em que ela realmente, durante anos, era adepta à prática do veganismo e realmente foi orientada, inclusive, por profissionais que ela deveria estar mudando alguns hábitos alimentares, radicalizou. E, infelizmente, teve um quadro de infecção e veio a óbito. Foi, acho que semana passada. Foi recente. Exatamente. Foi bem recente. Então é bom, é importante o senhor deixar, né, alertar as pessoas com essa questão, né? O meu filho, ele dietas, né? O Kiosley, de 29 anos, ele é vegetariano há anos. Agora, ele, por orientação do doutor, está comendo carne. Por quê? Porque estava faltando. Tem que repor de alguma forma. Sem sombra de dúvidas. Né? A gente sabe que não existe, Josi, nenhuma dieta milagrosa. Sim. Né? A gente sabe que existem dietas, principalmente quando nós falamos dieta para emagrecimento. Né? Porque assim, quando existe uma técnica só, um padrão só de conduta para um tipo de patologia, ok, 100%, funciona. Quando aparece 40, 50, 100 tipos de dietas, dieta do Dr. Atkins, dieta low carb, dieta paleo, isso tudo a gente vê que tudo deve ser muito individualizado e personalizado. Então, a pessoa tem que ser vista como um todo. Quais são as carências? Quais são os hábitos? Quais as estruturas genéticas que essa pessoa teve? Como foi a saúde dos seus pais? Quais as comorbidades que estiveram na família? Né? Que tipos de hábitos que você teve na infância? Você mamou no peito até que idade? Então, são detalhes que têm que ser vistos exclusivamente. Por isso que a medicina, a nutrologia, ela é muito individualizada e muito personalizada, porque ninguém sai com uma receita
igual ao do consultório. Não existe. Exatamente. Para a Josi vai ser um tipo de tratamento. Isso vai mesmo. ser uma fórmula específica para poder, digamos, você veio buscar um anti-age, você veio buscar alguma coisa para melhorar o seu quadro de memória, você veio buscar alguma coisa para repor uma vitamina, sempre é individualizado. Transformar a gordura com massa, né? Exato. Tem todas essas questões aí para o então, pessoal esportista. Voltando às dietas, né? Sim. O vegano realmente é um paciente que ele tem mais um aspecto de uma conduta mais de forma de viver completamente diferente, né? Sim. Não sou contra, eu sei que são pacientes mais difíceis da gente poder controlar para tratar, sem sombra de dúvidas, mas precisa haver reposição de algumas vitaminas, de alguns minerais que você sabe que você não vai encontrar, principalmente as vitaminas do complexo B. Sim. A carência da B12 é muito comum em veganos. É verdade. E a B12 você sabe que é fundamental para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso periférico. Então, tudo isso deve ser muito bem analisado, com calma. Mas eu já tive e tenho pacientes veganos e a gente costuma orientá-los com bastante tranquilidade nesse sentido. Eu tenho muito mais pacientes vegetarianos. São mais fáceis de cuidá-los, tá? E eles têm também uma doutrina, uma rotina de vida já também diferente. Sim. Mas as dietas, elas são assim, eu acho que a pessoa tem que ter fazer boas escolhas, saber quais são os alimentos que são. De um modo geral, eu diria assim para vocês. Descasque mais e desembale menos. Uma forma bem simples. Comidas do que nós comíamos sempre antigamente. O nosso feijão, o arroz principalmente, aqui vai uma dica bacana. Arroz, não importa se ele é integral, se ele é parbolizado, se ele é branco, mas procurem comer arroz orgânico. Mas, doutor, onde tem arroz orgânico? Tem em qualquer supermercado, tá? Porque, infelizmente, o arroz está contaminado com metal pesado, está contaminado com arsênico. E isso, a longo prazo, vai ter problemas com a sua saúde. Então, assim, procure usar apenas um carboidrato na sua alimentação. Aquela sequência que eu falei antes para Maria. Piato 1, piato 2. Primeiro, isso, salada, proteína, carboidrato, né? Saindo da mesa sempre com uma sensação de que poderia comer. Não faça do alimento a sua compulsão, a sua maneira de retirar a ansiedade. E sim um ato prazeroso para nutrir o seu corpo, né? Isso que é fundamental. Eu sei que é difícil, eu já cheguei a praticamente 100 quilos, tá? Hoje, depois de 3 anos cuidando da alimentação, eu consegui chegar no peso ideal, mas é um processo em que eu me determinei a perder aproximadamente 200 gramas por mês. Só com alimentação? Só com alimentação. Foi só com alimentação. Foi. E atividade física. Sim. E atividade física também, né? E aí entra um detalhe muito importante, que é o estilo de vida, né, Josi? Estilo de vida. Porque a longevidade tem muito a ver com o estilo de vida. O que seria o estilo de vida hoje para nós considerarmos na longevidade? 3 coisas fundamentais. Primeiro, o sono, a dieta e a atividade física. E aí, os autores atualmente consideram isso como 50% da longevidade está relacionado a esses 3 fatores. Muitas vezes eu me pergunto qual que é o mais importante deles. Quando eu estou com sono, eu acho que é o sono. Quando estou com fome, eu acho que é a comida. E quando estou sem fazer atividade física, eu acho que é atividade física. Mas olha, mas eu digo para vocês o seguinte, nada com uma noite bem dormida. É verdade. Eu, sinceramente, acho que às vezes chegar em casa com fome, tudo bem, come uma coisinha, mas um sono que você está cansado, bem descansado, você revigora para o dia seguinte, para você se alimentar bem, para você fazer suas atividades físicas de acordo. Porque o sono? O que a gente vê principalmente nas crianças e nos adolescentes hoje em dia? Eles estão indo dormir muito tarde, estão se expondo às redes sociais com muita frequência, aos celulares, aos tablets. Por exemplo, aqui nas luzes do estúdio, nós estamos aqui com aproximadamente umas 2.000 lux de luz.
Isso. É lógico que o nosso corpo não vai para o cérebro, porque tem uma glândula ali chamada pineal. Pineal, A sim. pineal é a glândula que está bem no centro do cérebro, que é responsável pela produção da melatonina. O nosso organismo é como uma orquestra. E essa orquestra é regida por um maestro. E o maestro dessa orquestra é a melatonina. Quando que começa a secretar a melatonina? O sol se põe, 2 horas depois, a melatonina começa a ser secretada. Em crianças, sempre em torno de 2 a 3 miligramas por dia secretada de melatonina normal, desde que ela vá dormir cedo. E o que é dormir cedo para uma criança? 9 horas da noite. No mais tardar nos dias de hoje, no verão principalmente, quando o sol se põe um pouco mais tarde, Sim. 10 horas. Porque uma criança precisa de 8 a 9 horas, no mínimo, de sono. Isso não adianta. Por quê? Assim como as restrições alimentares e o sono são as maiores causas de déficit no crescimento em crianças. Olha. Porque não libera a melatonina. E a melatonina é responsável pela liberação do GH, que é o hormônio de crescimento. Então, por isso que a gente considera hoje, a melatonina, inclusive, está sendo estudada até para ser qualificada não como um hormônio, mas sim como um maestro, um produtor, o comandante de todos os outros hormônios. Porque aí ele vai controlar o hipotálamo, com a produção de outros hormônios, a hipófise, a tireoide e também a parte dos ovários e dos testículos. Então, isso precisa estar muito bem sincronizado. Olha lá, Lídia Mara. Eu faço jejum intermitente. Pode prejudicar o estômago? Porque hoje tem essa questão, né? Jejum intermitente, está muito em alta, né? Então, a dúvida dela ali, pode prejudicar, doutor? De um modo geral, Lídia, se você teve uma boa orientação para fazer esse jejum intermitente, não. Pelo contrário. O doutor que ganhou o prêmio Nobel japonês em 2016, determinando o que o jejum intermitente faria no organismo, né? Ele faz uma autofagia, ou seja, as células que estão boas, elas, digamos assim, elas eliminam, elas deglutem as células ruins. Isso você faz tipo uma desintoxicação no organismo. Eu acho bem bacana, eu acho interessante, eu faço eventualmente também. Uma dica que eu te dou, Lídia, é que você saiba entrar no jejum e saiba sair do jejum. Então, nunca entrar com uma alimentação muito sólida, muito pesada, que vai haver uma necessidade muito grande de muitas enzimas, de muitos sais biliares para essa digestão. E também, quando voltar a se alimentar, cuidar com os alimentos para não ser tão agressivos. Às vezes, entrar com uma sopinha, um suco, uma fruta, e assim lentamente ir retomando a sua alimentação como um todo. Mas já está bem claro que faz parte da longevidade também. É uma excelente maneira e um estilo de vida bem bacana, gosto bastante também. Parabéns. Olha lá que pergunta interessante, Lídia Mara, maravilhosa. Muitas mulheres têm dúvida referente a isso, sabe? Muitas mulheres, a Gisele elogiando. Esse doutor é ótimo. Olha lá, Gisele. Obrigado, Gisele. Seu nome, gente. Outra questão, após os 40 anos, seria a fase, né, hormonal ali, menopausa? Sim, a menopausa, na verdade, é um evento. Um evento. É um evento, né? O que é considerado menopausa? A menopausa é o momento da parada da menstruação. A partir do momento que a mulher fica 12 meses sem menstruar, ela entrou na menopausa. Tá? E o climatério é essa manifestação toda, esse status que existe antes da mulher entrar na menopausa. Então, nós temos uma menopausa precoce, que muitas vezes a mulher entra aí com seus 38, 40 anos na menopausa. A média está em torno de 48, até 50 anos. E uma menopausa tardia, sendo considerada após 55 anos de idade. Tá? A menopausa ela deve ser muito bem entendida pelos médicos e também por vocês, porque é um status que deve ser
digamos, de uma certa forma, modulado por alguém que tenha essa capacitação, porque leva a muitos declínios, principalmente na mulher. No homem é mais lento esse processo, o homem é menos complexo nessa orquestra hormonal, é mais fácil modular o homem do que a mulher, na verdade, tá? Mas é interessante que vocês possam estar cuidando antecipadamente desse status, desse período do climatério, muitas vezes até repondo algumas vitaminas, alguns minerais, até chegar um momento de... Porque, na verdade, o grande hormônio da mulher é o estradiol. É o que dá saúde para a mulher, é o que mantém ela com o seu status de cognição, com a sua fertilidade, com sua saúde óssea, é o estradiol. Então, ele é o grande hormônio que deve ser realmente pensado, primeiramente, em modular, em cuidar, em repor. Tá? E um detalhe muito importante, Josi, que as pessoas pensam assim, eu vou fazer uma reposição hormonal, então, agora, mais 6, 7, 8 anos depois. Infelizmente, talvez já tenha perdido a oportunidade. Porque existe uma janela depois dos 5º ano em que entrou a menopausa, que é difícil e a gente muitas vezes nem faz essa reposição hormonal na mulher. Porque é uma janela que a gente chama de janela de oportunidade. Tá? É uma janela terapêutica. Sim. E o que a gente vê, infelizmente, com muita frequência no consultório, 2 coisas que me preocupam bastante. As mulheres, antes de entrar na menopausa, repondo com uma certa frequência testosterona. Testosterona é um hormônio também produzido pela mulher, pela sua suprarrenal, em pequenas quantidades, variando de laboratórios para laboratórios, aí de 5 a 50 miligramas por decilitro, e as mulheres com um pouco do seu vigorexismo ou querendo emagrecer, usando inadvertidamente testosterona, ou por indicação médica, ou às vezes por indicação de uma própria colega. O que eu tenho visto no consultório, as mulheres extremamente irritadas, mudando o seu perfil hormonal, perda de cabelo, acneicas, dá um status inicial de que parece que fica maravilhoso tudo, mas o efeito rebote é muito complicado e dificílimo depois de reverter esses quadros. Olha, e além de outras coisas que estão sendo usadas também. Doutor, o Lennon quer falar, vamos é lá, ruim quando a gente vê, tem uma amiga minha lindíssima, e agora está com a voz, eu sei que ela, se ela assistir ela vai, mas eu vou falar o nome dela, e a voz dela está masculinizada, isso é um mau sinal ou não? Bom, teria algumas coisas a ser consideradas. Primeiro, teria que ver se isso não é um problema de corda vocal, porque eventualmente ela pode ter uma alteração na sua corda vocal, um calo, alguma coisa assim, alguma coisa que esteja tornando ela a voz sua mais grave. E ver se eventualmente também a suprarrenal dela não está produzindo um nível de testosterona acima da normalidade também. Mas um cuidado que tem que ter. Às vezes a gente diz que está comprando um produto que se disse natural, e você já sabe, perdão, até em Olimpíadas já foi pego situações de doping em atletas que não sabiam, pensando que estavam tomando um suplemento e estavam tomando derivados hormonais. E caíram no doping e foram desclassificados definitivamente. Então, tomar cuidado, saber a procedência do que você está tomando, de onde verdadeiramente vem. E outra coisa também, existem tantos produtos naturais que podem ajudar nessa qualidade de produção de atividade, de músculos, de dar uma saúde boa para a mulher, sem ser a testosterona. Lembrando, o primeiro hormônio a repor na mulher sempre será o estradiol. Por um médico competente, um endocrinologista, algum médico que faça medicina integrativa funcional, um ginecologista que tenha esse conceito. Por quê? Não sei se você sabe, mas os hormônios sintéticos, que grande parte das mulheres usa, até os anticoncepcionais, eles provêm de uma égua prenha. Sim, Josi. É dado um diurético para a égua e ela urina
seca-se essa urina e ali saem 11 metabólitos de hormônios. E você separa aquele que você vai usar para o seu anticoncepcional, para o seu derivado hormonal. Acontece que, quando vai para industrializá-lo, ele recebe uma molécula que é totalmente contrária ao que o seu corpo produziu naturalmente uma vida inteira. Aí é que está o risco de câncer. Porque muita gente me pergunta assim, Jonas, mas eu vou fazer então uma modulação hormonal. Os riscos de câncer existem? Bom, risco de câncer existe para todo mundo. Aí nós temos que ver o histórico familiar. Tua mãe teve câncer de mama? Por exemplo, vamos citar aqui o exemplo do caso da Angelina Jolie. A mãe dela teve um câncer de mama muito típico e específico, sim, em que ela teria a possibilidade de 50% de ter aquele câncer de mama. Ela optou por retirar as mamas. Então tem que fazer todo um histórico. E sempre quando começar com doses baixas. Você pede para o paciente retornar em 2, 3 meses depois, ver como é que isso se ajustou, né? Porque você tem que ter muita propriedade e saber modular isso com muita capacitação, porque você pode não só desencadear todas as alterações que existem na mulher, mudança do humor, pele acneica, queda de cabelos. Terrível para a mulher. Muito. Para o homem já não é fácil, muito. Imagina para a mulher. E né? assim, é um período muito fugaz, né? Sim. A pessoa busca uma situação que acha que vai ser para o resto da vida e depois vê o efeito rebote. Sim. Até para os homens que fazem tratamentos com hormônios sintéticos, com oxandrolona, com deposteron, a gente vê no consultório que eles chegam lá com 1.000, 1.200 de testosterona, 1.500, mas depois tem um efeito rebote, porque o testículo, o cérebro, o hipotálamo e a hipófise diz o seguinte: nossa, tá cheio de hormônio, tá cheio de testosterona aqui. Tranquilo, não preciso mais mandar mensagem nenhuma para o testículo produzir a testosterona. Então ele entra em ablação, ele deixa de produzir. Então até isso, então o que é o efeito rebote é o contrário. Aí o homem chega depois de um tempo lá que deixou de usar, com baixa na libido, com uma autoestima baixa, com uma testosterona baixíssima, 100, 180, perda da fadiga, cansaço, obesidade. Então é muito comum isso também. Então tem como repor? Tem, de uma forma bioidêntica. Hoje nós temos farmácias magistrais que fazem esses hormônios de uma forma bioidêntica. É uma molécula idêntica. E olha lá a pergunta da Gisele. Sobre os hormônios bioidênticos, olha lá. Ó, Gisele, sua pergunta veio a termo, né? Bem no momento que nós estamos falando sobre isso. Os hormônios bioidênticos, Gisele, eles são os hormônios derivados de plantas, né? Mas exatamente isso, ele não tem esse radical sintético. Então, sendo bem administrado, sabendo que para a mulher é um pouquinho mais delicado, né? Porque a mulher tem testosterona, tem estriol, tem estradiol, tem prasterona, que é o dehidroepiandrosterona, tem progesterona. Então, tudo isso tem que ser muito bem ajustado, tá? Então, tem que tomar cuidado. O homem é bem mais simples, é mais fácil para o homem. Mas a gente gosta bastante, Gisele, dos hormônios bioidênticos. Fazemos uso, sim. Sempre orientamos para uma farmácia de extrema confiabilidade, magistral, né? E orientando também o paciente, horário para passar, locais para passar. Se for mulher que for usar a testosterona, saber o horário para usar. O homem, quando usar, não usar, por exemplo, no horário que eventualmente vai para a cama, porque vai, por exemplo, ter contato com a mulher, porque no homem a gente usa uma concentração 50, 60, 80 vezes mais do que a mulher. E a mulher encostou na pele do homem que está com 100 miligramas de testosterona, por exemplo, ela vai absorver uns 30. Oh, glória. Que é 10. Oh, glória. que é 10 vezes mais do que a gente começa a prescrever, né? Então, Vamos lá, temos aqui, Dr. Jonas é médico dos meus filhos há muitos anos, extremamente dedicado, sábio, sempre presente. Tiveram um crescimento saudável, sempre muito bem assistidos. Muita gratidão por tanto conhecimento que sempre nos passou. Olha que lindo, doutor. Obrigado, Jade, querida. Obrigado, querida. Que legal. Obrigada. Fico bastante honrado e agradeço muito a confiança durante esses anos todos.
Pena que está acabando a nossa conversa, Nossa, pessoal. já? Não. É muito rápido, é uma Meu delícia, Deus, né? nossa. É uma delícia. Quando a gente vê que está É verdade, muito tinha tanta gostoso. coisa para Tem que conversar. trazer de novo, tem que ter um bis. Não, vamos Vamos, voltaremos com prazer. voltaremos, né? Claro. Olha que lindo, né? Quanta Claro, será uma informação honra. importante, pessoal. Assim, qual o seu telefone? Como que esse pessoal... eu quero ter uma consulta com ele, ou ele dá palestra também, pessoal, para empresários, né? Algumas questões, alguns tópicos, né, importantes Sim. do momento também, essas questões de hormônios, longevidade, vida saudável, né? Qual é o telefone que o pessoal pode contactar? Nós estamos agora atualmente ali na Rua Benjamin Constante, número 178, ao lado da panificadora Orleans, na clínica VBL. O telefone é o 99-604-6410. Nós, além de atendermos adultos, também atendemos crianças na área de pediatria especificamente e na nutrologia pediátrica também. Então estamos tendo assim bastante procura atualmente por conta da imunidade. Sim. E agora, muito interessante que o fato de eu estar cuidando de alguns atletas da Associação Joinvilense de Natação. Sim, eu vi a essa convite. semana, que lindo, Então, que trabalho eu maravilhoso. estou com alguns atletas assim, performando assim, maravilhosamente bem. Sim. Inclusive um com possibilidade de bater o recorde mundial breve. Olha. Por 5 segundos ele não quebrou o recorde agora em São Paulo, no Campeonato Paulista. E vai conseguir. Então a gente tem cuidado desses atletas também, é uma grande honra estar podendo dar um suporte para esses atletas da natação e também a turma do JEC, a gurizada do JEC lá do Sub-15 e do Sub-13 também está comigo, fazendo lá seus pré-treinos, seus pós-treinos, aprendendo legal. a comer um pouquinho melhor, né, meus queridos, hein? Não, isso aí. Mas vai dar certo, né? Tamo junto nessa aí, causa. força lá, porque a gente quer esporte, vitória. Sempre junto conosco, né? Doutor, só olha se o telefone está correto ali na tela. 9960 46 99-604-6410. Esse é o telefone da clínica, isso. Dala Corte DA. Dala. Mas tá tudo certo. Como que é o nome da clínica mesmo? É a clínica VBL, mas é a clínica de nutrologia Dr. Jonas Dalla Corte, ou da pessoa jurídica. Pessoal, eu estive lá na clínica, fui muito bem acolhida, muito bem Obrigado. recebida. Quero parabenizá-lo por toda a equipe que esteja lá. Vi algumas profissionais, eu fiquei apaixonada pelo carinho, pelo amor que eu vi, assim, porque mães com seus filhos e o atendimento, assim, delas. O pouco tempo que eu fiquei, eu disse, meu Deus, que delícia, que maravilha estarmos nos sentimos bem acolhidas, porque eu sou mãe. Sim, e quando bacana. a gente vê isso, a gente quer voltar no lugar, né? Com certeza. Fico muito feliz. Quero agradecê-lo, uma boa, né? Que você vai retornar a casa, com certeza, né? Bom. E quero agradecer muito pela oportunidade, eu aprendi um pouco. A gente sempre bom. aprende um pouco, né? Que bom. E muito obrigada mesmo. Eu também agradeço pelo convite, Deus foi uma abençoe. honra estar aqui no teu programa. E espero voltar, porque tem tanta coisa para a gente conversar que a gente podia ter voltado, mas o tempo voa, né? Voltaremos com certeza. Pessoal, boa noite, então. Muito obrigada por participar. Se tiver mais alguma dúvida, eu encaminharei para o Dr. Jonas, tá? Ele, com certeza, né? Maravilhoso, vai responder, tá? E ficamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa. Que gostoso. Né? Finalizando. Obrigado. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.